Olá, estamos mais uma vez aqui para estudarmos a Palavra de Deus e dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Gálatas. Estamos estudando essa carta há pelo menos 5 semanas. Terminamos o capítulo 3 no último estudo e daremos continuidade aqui, iniciando o capítulo 4. Eu quero só fazer a leitura, antes de lermos aqui os primeiros versículos do capítulo 4, eu gostaria de incluir nesse estudo os 3 últimos versículos do capítulo 3, que nós passamos por eles no último estudo, mas passamos um pouco rápido demais e eu quero tirar algumas coisas importantes aqui. Então nós vamos ler do capítulo 3, do versículo 26 até o versículo 7 do capítulo 4. Esse será o nosso estudo de hoje. Então, capítulo 3 de Gálatas, a partir do versículo 26, entrando no capítulo 4 até o versículo 7. Diz assim a palavra de Deus: Pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Digo, pois, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro por Deus. Amém. Graças a Deus por essa palavra. Mais uma vez aqui, Paulo, ele vai escancarar essa questão de estar sob a lei, de estar obrigado à lei, mesmo a lei sendo santa. Nós já estudamos isso no último estudo, já temos estudado isso ao longo das nossas aulas, que a lei não é uma forma de salvação, nunca foi. A lei, na verdade, ela nos mostra a transgressão, nos mostra o pecado, e de certa forma ela nos é boa no sentido de nos conduzir até Cristo, porque nós só temos a clara visão do nosso pecado, do nosso erro, quando nós temos a lei de Deus que nos mostra qual é o padrão de Deus para a nossa vida. E aí nós entendemos a partir daí que nós não podemos cumprir e estar exatamente de acordo ou altura do padrão de Deus para a nossa vida. Estranhamente, algumas pessoas estudam a lei de Deus e tentam, de certa forma, buscar uma aprovação de Deus cumprindo essas leis. Mas, na verdade, a lei ela deveria conduzir essa pessoa a outra coisa, não a sua própria aceitação pelos seus próprios atos, mas a lei deveria, na verdade, conduzir essa pessoa a Cristo. E como é que a lei conduz a Cristo? É quando você entende que você não pode cumprir a lei nos requisitos todos que ela impõe,
porque ela é uma lei que veio de Deus e é uma lei que tem o padrão de Deus. Então, o princípio Deus faz uma promessa, estudamos isso no último estudo. Deus faz uma promessa a Abraão, né, baseada numa promessa. Ele diz que em Abraão seriam abençoadas todas as famílias da terra. E a lei vem depois disso, como parte também do plano de Deus. E só aí nós entendemos, então, que a lei não tem a função de salvar, né? A lei não tem essa função, mesmo que ela nos conduza a Cristo. Então, ela faz parte do processo de salvação. Você não pode reconhecer que precisa de um Salvador se você entende que você pode cumprir sozinho os requisitos de Deus que estão na sua lei. Muito bem. No versículo 26 aqui do capítulo 3, onde começamos a leitura, Paulo fala uma coisa importante, né? Esses 3 últimos versículos são palavras importantes aqui. Vejamos. Ele diz: pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Primeiro que Paulo vai falar da relação nossa para com Deus, né? Qual é essa relação? Poxa, é uma relação que não é distante, não é uma relação onde Deus está longe de nós. Porque ele começa dizendo que todos nós, aqueles que cremos, né, os que cremos, todos nós, né, todos vocês são filhos de Deus. Filhos de Deus. Ora, filho é aquele que tem intimidade com seu pai, né? Depois ele vai tratar da questão de que éramos escravos, né? E passamos a ser filhos, mas ele quer mostrar a intimidade de relação que nós temos para com o nosso Deus, o Deus que é Pai, o Deus Todo-Poderoso, né? Vocês são filhos de Deus. Agora, há uma forma de ser filho e só existe essa forma de ser filho de Deus ou passar a ser filho de Deus, que é mediante a fé em Cristo Jesus. Então, é o seguinte, ninguém pode ser filho de Deus a menos que creia em Cristo Jesus. A fé em Cristo Jesus é que nos faz sermos filhos de Deus. Pois todos vocês são filhos, a relação entre Deus, Pai e nós, né? Uma relação íntima de filhos. Mas quem possibilita isso é Cristo, e a fé em Cristo é que nos permite sermos contados, sermos julgados, termos essa posição de filhos de Deus. Aí no versículo 27, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Aí ele vai falar da relação que nós temos com Cristo. Qual é a relação? Ele disse que a nossa relação com Deus é a relação de pai e filho, uma relação íntima, possibilitada pela fé em Cristo Jesus. E agora ele vai dizer que nós que cremos em Cristo e fomos batizados em Cristo, de Cristo nos revestimos. Aqui Paulo quer dar a ideia da utilização de uma roupa mesmo, né? Então, olha, qual é a intimidade, qual é a relação de proximidade que você tem com a roupa que está no seu corpo, né? E o que ela representa? Olha, de Cristo nos revestimos, né? Quando cremos em Cristo e fomos batizados em Cristo. Nos revestimos de Cristo. Imagine uma roupa que é colocada. Olha, a roupa que você coloca, as pessoas vão ver. E dependendo da roupa que você usa, mostra um pouco da sua identidade, né? Então, quando ele diz que nós nos revestimos de Cristo, é como se a identidade de Cristo fosse formada em nós. Essa é a intimidade. E pense também na relação da roupa com o corpo. Tem algo que fica mais próximo do seu corpo do que a sua roupa? Não tem, né? A roupa fica colada no seu corpo, ela está intimamente
intimamente colocada, né, com relação ao seu corpo. Então, Cristo, quando ele diz que nós nos revestimos de Cristo, é como se a proximidade nossa com Cristo fosse a tal ponto em que, quando as pessoas olham para a gente, né, elas deveriam enxergar a identidade de Cristo. É por isso que, no nosso processo de santificação, que é feito através da palavra de Deus, né, porque Cristo é a própria palavra de Deus, nós somos transformados de glória em glória na imagem do Filho de Deus, que é Cristo, né? Então, quando nos revestimos de Cristo, de certa forma, para com as pessoas, né, nós somos transformados e essas pessoas podem enxergar na nossa vida a vida de Cristo. E um detalhe importante também com essa questão de se revestir de Cristo. Cristo, quando Deus enviou, né, Cristo, quando enviou seu Filho, e o Filho cumpriu todos os requisitos da lei de Deus, né? Então ele pagou o preço que a lei pedia, né? Então ele foi aprovado por Deus em todos os pontos. Quando nós nos revestimos de Cristo, quando Deus olha para nós, ele enxerga o Filho. Isso que é a maravilha da substituição, é a maravilha da justificação, porque uma vez que nos revestimos de Cristo, mesmo que não tenhamos atingido o grau máximo, mas tudo aquilo que Cristo fez em sua vida, né, e o pagamento daquilo que a lei pedia, né, o cumprimento da lei, foi perfeito a ponto de, como Cristo foi aprovado, quando Deus olha para você, ele enxerga Cristo porque você foi revestido de Cristo. E só por isso você pode ser, então, contado como um filho de Deus. Aqui um detalhe, né, importante, muitas pessoas entendem de maneira errada a questão da filiação de Deus, dizendo que todas as pessoas são filhos de Deus, né? Todas as pessoas. Isso não é verdade, né? Isso, na verdade, é uma mentira que o próprio inimigo quer colocar no coração das pessoas que estão por aí, que todos, se foram criados por Deus, são filhos de Deus. Na verdade, não. Na verdade, aquele que se torna filho, você pode se tornar filho, você não nasce sendo já filho de Deus, você pode se tornar, e é mediante a fé em Cristo, porque quando você crê, você é revestido de Cristo, e toda a obra perfeita de Cristo é contada como uma obra sua, né? Essa é a maravilha da justificação e da nossa condição de sermos, então, a partir dessa questão da fé na obra de Cristo, sermos contados como filhos de Deus. E aí, no 28, ele vai dizer: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha que maravilha. Ele falou no versículo 26 da unidade que há entre nós e Deus, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. No versículo 27, ele fala da relação entre nós e Cristo, tão íntima a ponto de ele usar uma questão visual da roupa, né? Nos revestimos de Cristo. Qual a intimidade? É máxima, né? É máxima, a ponto de Deus olhar para nós e enxergar o Filho, né? E no versículo 28 ele vai falar da nossa unidade como povo de Deus, como cristãos, como filhos de Deus, como irmãos. Olha só, assim sendo, não pode haver nem judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. Olha, a unidade que nós temos para com Deus, a ponto de sermos chamados filhos, ela é permitida a partir do ponto em que cremos, né? Ela é possível a partir do ponto em que cremos em Cristo e somos revestidos dele, e isso faz com que haja uma unidade entre os irmãos, entre aqueles que têm e que professam a mesma fé em Cristo Jesus. E aí no 29, né, eu tinha dito
3 versículos finais, nós lemos 4, na verdade, do capítulo 3, né? E no 29, e se vocês então são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Se nós voltarmos lá para o versículo 16 do capítulo 3, Paulo diz, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Então, a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Quando nós somos revestidos de Cristo, e Ele é o único Filho de Deus, e Ele nos chama para participar dessa filiação para com Deus, nós somos incluídos na mesma promessa. Porque se a promessa foi feita para Abraão e para Cristo, como somos revestidos de Cristo e participamos agora da mesma situação de Cristo de ser Filho de Deus, se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, aquela promessa chega até nós por meio de Cristo. Foi feito a Abraão a promessa e ao seu descendente, que é Cristo. E, por meio de Cristo, essa promessa se torna nossa. E nós herdamos aquilo que Deus prometeu segundo aquela promessa. Maravilhoso esse finalzinho do capítulo 3, né? E aí no capítulo 4, Paulo vai falar de como acontece essa filiação, né? Como nós somos feitos filhos de Deus. Porque se de maneira geral as pessoas não podem ser contadas como filhos de Deus, como é que acontece essa filiação? Aí Paulo vai falar que e já falou em tantos outros textos, né? Mas aqui, especificamente, ele vai falar que é por meio da adoção de filhos. Deus adota você como filho. E quem faz a obra para isso acontecer é Cristo, que é o único filho dele. Veja, quando você estuda a Trindade, né, você vê a relação que há na Trindade entre o Deus Pai e o Deus Filho, que é uma relação eterna de amor. O Filho foi sempre Filho, o Pai foi sempre Pai, então o Filho sempre existiu, o Pai sempre existiu. E o Espírito Santo é aquele também que demonstra, é o poder pelo qual esse amor é manifesto, né? Tanto nas ações de Cristo, tanto naquilo que Cristo faz, como também agora no meio da sua igreja, demonstrando então, Deus demonstrando o seu amor para com a igreja por meio do Espírito Santo. Então olha que maravilha, quando você estuda a Trindade, você vê essa relação de amor que há entre Pai e Filho. Então Jesus é o único Filho, por isso, ele é o único Filho de Deus eterno, e nós, caídos, precisávamos da glória de Deus, né? Precisávamos ter de volta esse status de filhos, e aí nada mais nada menos que quem nos chama para participarmos disso é o único Filho. Olha que interessante, o Filho, né? Jesus ama tanto o Pai que ele quer chamar irmãos, ele quer chamar pessoas para se tornarem irmãos dele e participarem da mesma promessa, da mesma herança que Deus fez, né, para com Abraão e para ele. Ele quer chamar você para isso. Olha que maravilha. É por isso que a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é amor por isso. É porque a essência dele, ele é o que Deus é eternamente. Ele é amor e Cristo nos ama tanto ao ponto de querer um povo que adore, que ame esse Deus que ele já ama, que é Pai dele, e tornar esse povo também filho desse Deus, filho ou filhos, né, desse Deus. Então, no capítulo 4 ele vai mostrar o que acontecia antes e como é que acontece a nossa filiação. Então ele diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Aqui ele vai usar uma questão da época, né? Onde você tinha o senhor da casa, você tinha os filhos ali, e você tinha os escravos, né? Que eram escravos desse senhor. Ele vai dizer que o herdeiro
né, aquele que é filho do Senhor, em nada difere de um escravo desse Senhor, enquanto ele é menor de idade. Então, os herdeiros não têm uma condição diferente daquela que o escravo tem, né, mesmo sendo filho e escravo, enquanto o filho ainda é menor de idade. Ele vai herdar tudo, mas ainda não herdou. O Senhor manda em tudo e o filho está na mesma condição do escravo, porque ele ainda está numa idade que ele não pode assumir essa herança ou tomar posse dessa herança que vem desse Senhor, né? Então, em nada difere do escravo. Aí ele diz, mas está, né, os que estão de menor idade, né, o herdeiro mesmo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Então, enquanto o pai não determina o ponto em que o herdeiro vai assumir a herança, ele não passa de um escravo. Ele está na mesma condição de escravo. Ele ainda não pode assumir essa herança que o pai vai passar para ele, né? Até o ponto em que o pai determina, né? E aqui, se a gente usar a questão da cultura romana ou da cultura da época ali, o filho até 25 anos, ele não poderia tomar nenhuma decisão no sentido de mandar, né? De ter autoridade sobre as questões que eram do pai, né? Até 25 anos, na falta do pai, né, ele estava sob tutores, né, e curadores. Então, tinham as pessoas que comandavam, né, na falta do pai, comandavam no lugar do pai, porque o filho ainda não podia. Então, até o ponto determinado pelo pai, o filho, o herdeiro, não poderia assumir. Aí, ele vai dizer, no versículo 3, assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Aqui, vamos só mais um versículo. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E o versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ele vai usar a mesma questão da menoridade aqui, do herdeiro para com o pai, para falar da nossa situação. Então ele diz o seguinte, todos nós, e aqui nós podemos incluir todas as pessoas. Vejamos, Paulo era judeu, ok? E os Gálatas aqui, para quem ele está escrevendo, não eram judeus, eles eram gentios. Só que como é que nós podemos incluir todas as pessoas nessa questão de assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo? Pense no povo judeu. O povo judeu, na antiguidade, estava subordinado à lei de Deus. Ela havia sido dada por Deus e através de Moisés ela foi passada para o povo. Então o povo deveria agir em conformidade com aquela lei. Eles estavam subordinados àquela lei. De certa forma, eles não experimentavam a liberdade de fato, herdar aquela promessa que Deus. Eles sabiam da promessa, mas eles estavam subordinados à lei. Era uma coisa, de certa forma, do mundo, né? A lei era como agir no mundo. Era como agir perante Deus, mas uma questão não subjetiva, mas objetiva, né? Então, eles não tinham a liberdade, né, para receber aquela herança de fato como Cristo recebeu, né? Eles estavam subordinados à lei. Havia um limite. É por isso que nós estudamos que todas as pessoas
a lei encerrou todas as pessoas no pecado, né? Não tinha como sair daquela situação, porque o tempo pré-determinado por Deus não havia chegado, em que chegou quando ele enviou o seu Filho. Então, os judeus naquela época viviam subordinados à lei e eles estavam, então, escravizados aos rudimentos do mundo, às questões mais elementares do mundo, as questões de regras, cumprir as regras, cumprir as leis para alcançar a aprovação. Essa era a forma de vida, né? Algumas poucas pessoas conseguiam ir além disso, experimentar aquela liberdade espiritual que estava acima da lei, mas na antiguidade pouquíssimos tiveram esse privilégio. Todos estavam escravizados aos rudimentos do mundo, as coisas elementares, as coisas antigas. Olha que interessante. Quando nós lemos lá Hebreus, no capítulo 10, os primeiros 4 versículos, olha o que diz, olha que interessante. Hebreus 10, do versículo 1 ao 4. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, ok? A herança. Visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar a lei, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios. Então, ela não consegue aperfeiçoar aqueles que chegam diante de Deus com os sacrifícios que ela demanda, que ela ordena. Ela não pode aperfeiçoar, né? Porque ela é apenas uma sombra dos bens que haveriam de vir, e não a imagem real das coisas, a herança de fato, né? Que eles sabiam que ela foi prometida, mas eles ainda não desfrutavam, né? Porque estavam escravizados aos rudimentos do mundo, às questões elementares do mundo, as questões que eram sombra das coisas que viriam, né? E ela não consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios. Aí, ano após ano, continuamente eles oferecem. Então, olha, se ano após ano, naquela época, as pessoas deveriam vir com seus sacrifícios, era um sinal de que a lei não poderia aperfeiçoá-las, porque eles estavam constantemente oferecendo sacrifícios. Eles não chegavam ao ponto de ser considerados aprovados completamente por Deus. Não chegava nesse ponto. Por quê? A lei não consegue fazer isso, porque você não consegue cumprir a lei, né? Aí ele diz, versículo 2, se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Se a lei pudesse aperfeiçoar aquele que cumpre, né? Ou aquele que cumpria a lei, oferecendo o sacrifício, se fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de existir? Ou seja, será que a pessoa não poderia se aperfeiçoar ao ponto de parar de oferecer? Porque ela não ia ter mais pecado. Ela iria chegar num grau de perfeição que não precisava mais oferecer sacrifício. Mas não, eles continuavam sendo oferecidos. Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Olha que texto importante, né? E nós conseguimos trazer para o dia de hoje, tá? O fato de você oferecer sacrifícios. O que é um sacrifício? É aquilo que você faz para pagar algo que você fez. Eu pequei aqui, então eu vou oferecer um sacrifício para Deus por causa desse pecado. Irmão, você está voltando para trás, ok? Por quê? Você está fazendo o que aquelas pessoas faziam. E ele diz aqui que é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. É impossível. Então ele explica
entretanto, nesses sacrifícios ocorre a recordação dos pecados todo ano. Ok? Então, por que a lei estava lá e tinha que ser obedecida? Porque, a partir da desobediência dela, eles iriam trazer os sacrifícios porque sabiam que tinham cometido pecado, ok? E que não conseguiam cumprir a lei. Porque se conseguissem, eles deixariam de trazer os sacrifícios. Agora, pense agora, se você foi substituído por Cristo naquele sacrifício, de uma vez por todas, né? E Hebreus estuda isso, fala sobre isso. Cristo é o Cordeiro de Deus, Cristo é o sacrifício que foi feito uma vez por todas. Se foi feito uma vez por todas, você não tem mais os pecados contados. Você não precisa mais oferecer sacrifícios por causa de pecados que você cometeu. Se você cometer, né, você não vai ficar desesperado a ponto de falar, meu Deus, eu estou perdido, Deus se afastou agora. Não. Você já sabe que foi aprovado por Deus. Já sabe. Então, quando você peca hoje, não que isso não te entristeça, sim, mas o que você é movido a fazer a partir de então? Se arrepender, mas lembrar que o sacrifício já foi oferecido e saber que o perdão de Deus você já tem. Mas você tem que se arrepender. Mas saber que não é uma condição e não é uma questão de possibilidade. Deus pode me perdoar ou não? Não, Deus já te perdoou, porque o sacrifício foi oferecido de uma vez por todas. É por isso que a lei não aperfeiçoa ninguém, e sim ela mostra o pecado, mas agora, com Cristo, o sangue da nova aliança, né? Isso te aperfeiçoa. O que te santifica é a palavra. O que te santifica é o próprio Deus. Eu vou só interromper um pouquinho e já volto aqui. Voltando aqui. Então, quando nós voltamos lá para Gálatas no capítulo 4, né, nós vemos que Paulo está tratando dessa questão de, enquanto éramos menores, falamos agora dos judeus, né, da antiga lei, né, ou da antiga, não, mas da lei de Deus, e que ela não poderia aperfeiçoar. Então, eles estavam escravizados aos rudimentos do mundo, que é o que diz o versículo 3. Agora, pense também nas pessoas, nos gentios, né? Nós, os gálatas. Todas as pessoas, enquanto elas não reconhecem, né, a obra de Cristo, né, que eu repito aqui, a única religião em que você não é aceito pelo Ser Supremo, né, que para nós é o Deus Pai, a única religião que você não é aceito por causa do que você faz, ou seus méritos, é o cristianismo. Todas as outras religiões, você precisa você precisa cumprir as regras, você precisa cumprir metas, você precisa de boas obras para ser aceito. No cristianismo, não. No cristianismo, você é aceito pela boa obra de Cristo e não por nenhuma boa obra sua. Você não é aceito por Deus por causa disso. É a única religião. Então, se a gente pensar nos gentios, né? Nós, inclusive os gálatas aqui, eles pertenciam a outras religiões, né? E Paulo vai falar um pouquinho mais a respeito dessa questão a partir do verso 8 do capítulo 4, que estudaremos na nossa próxima aula. Então, qual é a forma de se viver bem? De dar um bom testemunho e, acima de tudo, de ser aceito por Deus para as pessoas de modo geral, né? Não os judeus que tinham a lei, mas quem não tinha lei. Eram as boas obras. Era agir de maneira boa,
tentando seguir um padrão de perfeição, né? E que assim nós seríamos, as pessoas agindo assim são aperfeiçoadas e são aceitos por Deus ou pelo Ser Supremo, ou, né, sei lá, para quem elas têm como Ser Supremo. Mas a aceitação vem por meio das boas obras. E isso é estar escravizado aos rudimentos do mundo, as questões elementares, as questões... pode pegar todas as religiões, você tem os padrões de conduta, você tem aquilo que você tem as regras, você tem questões que você tem que cumprir, né, para ser aceito, para alcançar algo. Em todas. Veja, no cristianismo é diferente. Deus, por meio de Cristo, te aceita, porque a boa obra é a de Cristo e não a sua, ok? E, de novo, eu volto na questão da lei, né? A lei ainda serve-nos para como conduta de vida, mas não mais para aceitação por parte de Deus. Não mais para aceitação, e sim um cumprimento, porque nós entendemos que ela é santa, ela veio de Deus, nós amamos ela, pelo simples fato dela ter vindo de Deus, e nós temos ela como nosso manual de vida. Mas sabemos já, desde então, que não somos aceitos por Deus por causa do cumprimento dessas regras, e sim pelo cumprimento dessas regras que foi feito por Cristo. Então, quando ele diz, assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, ele está englobando todas as pessoas. Todas as pessoas que tentam ou que buscam aceitação, aprovação por parte de Deus por meio das obras. Por meio das obras. Isso é estar escravizado aos rudimentos do mundo, às questões elementares e básicas do mundo, né? Se você seguir as regras, então você vai ser aceito. Se você seguir a lei, você vai ser aceito. A lei dessa religião, a lei dessa, todos levam a Deus, né? Não é isso. Isso é estar escravizado aos rudimentos do mundo. Aí versículo 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, né? Que ele diz, que ele faz essa relação com a plenitude do tempo que o pai estabelecia para o seu herdeiro assumir, né? Então, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Olha que maravilha isso aqui. Quando chegou o tempo em que Deus decidiu que nós poderíamos sair dessa situação de escravos, todas as pessoas, judeus e gentios todos, essa escravização em que nós estávamos encerrados sob a lei, debaixo da lei, né? Que de certa forma todos estão, né? Tanto aqueles que conhecem a lei, quanto aqueles que não conhecem, mas a lei veio de Deus e Deus é sobre todos, então todos estão debaixo disso, né? Estavam encerrados, ou nós estávamos também encerrados debaixo dessa lei. Então, quando chegou no ponto em que Deus decidiu que seríamos libertos, né, dessa condição de escravos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Então, Jesus é enviado, nascido de uma mulher, porque aquele que nos resgataria, né, dessa condição de escravos, ele deveria ser um ser humano, 100% ser humano como nós, né? Ele deveria ser assim. Então ele nasceu, né, de mulher como nós. Todos nasceram de uma mãe, Cristo também. Então não poderia Cristo ter descido do céu de uma forma assim que ele se estabelecesse aqui de outra forma, não ser como um ser humano, porque assim ele não poderia ser o nosso resgatador. Ele não poderia pagar o preço pelo resgate. Então ele teve que nascer de mulher, como nós, né? Ele teve que vir debaixo da regra. E ele nasceu sob a lei. Olha isso. Da mesma forma que nós, antes,
gentios ou judeus lá atrás, ou judeus até esse ponto aqui em que Paulo está escrevendo, ou as pessoas que ainda não conheceram, todos estão subordinados à lei, a lei como sendo um tutor, um guardião, todos, né? E Cristo também nasceu subordinado à lei. Olha que maravilha, ele não nasceu, mesmo sendo Deus, não nasceu 100% homem também, mas não estando debaixo da lei. Ele nasceu debaixo da lei, ele nasceu sob a lei. O que significa? Que Cristo também, assim como nós, deveria cumprir a lei. Nós não conseguimos, mas aí é que vem o X da questão. É aqui que vem a maravilha do porquê que Cristo pode ser o nosso resgatador e nos tirar dessa condição de escravos. Por quê? Porque ele veio subordinado à lei, ele veio sob a lei, ele deveria cumprir a lei para ser aceito por Deus, e o que aconteceu? Ele cumpriu. Ele cumpriu a lei que você, eu, que as pessoas deveriam cumprir para ser aceitos por Deus. A lei, se ela puder ser obedecida em todos os pontos, aqui nós vemos o que foi a obra de Cristo, né? Se nós pudéssemos cumprir a lei de maneira absoluta, nós seríamos aceitos por Deus. Mas já demonstramos, e todas as pessoas que vieram antes já demonstraram, por causa dos sacrifícios que eles traziam, que eles não tinham chegado nesse ponto. Mas Cristo cumpriu toda a lei, ponto, vírgula, palavra, letra. Tudo que há na lei, tudo que há na lei, Cristo cumpriu. Cristo cumpriu sendo 100% homem. Por isso que da mesma forma que nós somos tentados, Cristo foi. É por isso que ele pode se compadecer dos nossos pecados, porque ele sentiu a mesma, ele pôde vivenciar a mesma condição nossa de pecadores. Nós somos tentados e nós caímos. Ele foi tentado da mesma forma e não caiu. É aqui que vem a maravilha. Primeiro, de entender o que foi essa vida de Cristo. Uma vida santa, completamente. Imagina você amar a Deus de todo o seu coração, toda a sua força, todo o teu entendimento, todos os momentos da sua vida. Difícil, né? No padrão que Deus quer. Cristo fez isso. É incrível, né? Mas, vamos lá. Então, ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei, porque deveria vir na mesma condição nossa, para ser o nosso resgatador. Não poderia vir de outra forma a não ser dessa. Ele não poderia estar sobre a lei. Ele deveria estar sob a lei como nós, subordinado à lei. E aí, versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Todos estão sob a lei. E todos nós estávamos sob a lei. Cristo só poderia nos resgatar, nós que estávamos sob a lei e as pessoas que estão sob a lei, só pode ser o resgatador delas porque ele veio sob a lei e cumpriu a lei. Então, e a segunda parte, né, do 5, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Tem duas partes desse versículo. Agora, vamos entender aqui uma coisa. Se nós somos considerados escravos, estando debaixo da lei, e Cristo vem nos resgatar, quem era o nosso Senhor e quem é o Senhor das pessoas que estão sob a lei? Quem é o Senhor delas? A lei. É a lei. A lei era o nosso Senhor. A lei era o Senhor daquelas pessoas, dos judeus. A lei é o Senhor daqueles que tentam viver pela lei. Ela é o Senhor deles. Agora, quando Cristo, e essa palavra é importante, quando Cristo nos resgata, quando Cristo resgata aqueles que estão sob a lei, o que significa isso? Ele paga o preço
para o senhor daquele escravo e resgata ele. Então, sabe o que significa? É que você não pode cumprir a lei, mas Cristo paga para o seu senhor, que é a lei, o preço que ela estabelece. O preço que a lei estabelece, que você não pode pagar, Cristo paga para você. Cristo paga para você e te tira da condição de escravo da lei. Não é uma maravilha isso? Porque, irmãos, uma coisa é você deixar de ser escravo, você estar escravizado e deixar de ser escravo. Mas outra coisa é você receber de graça o pagamento por aquilo que você não conseguia pagar. Então, a lei pedia para que você agisse com perfeição, você não conseguia. Agora, Cristo age com perfeição e coloca isso na sua conta. Então, quando Deus olha para você, Ele vê um cumpridor da lei, mesmo que você não seja. Parece um absurdo falar isso, não é? Mas é a mais pura verdade. Isso é bíblico, tá? E de maneira nenhuma isso tira o nosso dever de agir em conformidade com a lei, mas não mais por aceitação, de novo eu repito isso, e sim por amor, por gratidão. Sabemos que essa lei é santa e ela veio de Deus e queremos cumprir, sabendo que não conseguimos no ponto em que Deus quer, mas Cristo pagou aquilo que você não conseguia pagar. Então, o cumprimento da lei que você deveria fazer, Ele fez e colocou na sua conta. Ele tirou você dessa condição de escravo. E aí segunda parte do versículo, que aqui vem a maravilha. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, você deixa de ser escravo e não passa a ser nada. Você passa a ser filho de Deus. É aqui que vem a maravilha do que você recebe na obra de Cristo. Então vamos lá. Imagina no mercado de escravos em que um senhor vai lá, tem um escravo lá, imagina que é você é escravo de alguém, de um senhor, que é a lei. O senhor vai lá e paga o preço para te resgatar. Então ele quer te fazer livre daquele senhor. E tem duas possibilidades agora. Ele pode te fazer livre daquele senhor. E agora, como você é livre, você vai viver sua vida, vai conquistar suas coisas por sua conta, ok? Você não é mais escravo daquele senhor, mas agora, meu irmão, eu te salvei. Agora é você. Agora é você que tem que andar aí na linha, é você que tem que agir bem, é você que tem que cumprir as regras para você receber alguma coisa nessa vida. Ou ele pode fazer o seguinte, ao invés de te deixar nessa condição, ele pode te fazer herdeiro do que é dele. Então, assim, você não precisa de obra alguma para receber o que eu vou te dar. Eu vou te passar a filho, a condição de filho. Escravo, a condição de escravo de outro senhor, eu não vou só te libertar, mas eu vou te fazer meu filho. É aqui que vem a maravilha da justificação e também da adoção de filhos, de ser filho de Deus. Deus te adota como filho por meio de Cristo. Então, quando Cristo paga o preço, né, que você deveria pagar, Ele não simplesmente te salva e agora, meu irmão, é você, como Ele te inclui na família dele, que era o único filho de Deus, que é o único filho de Deus, Ele te inclui na família dele como filho de Deus, e se Ele te inclui também agora na condição de filho de Deus, você é herdeiro de tudo aquilo que é de Cristo, que é dele. Você tem ideia do que significa isso? Nós vimos na palavra que o mundo foi feito
por Deus, mas por intermédio de Jesus. E o mundo foi feito por Ele, por Jesus, e para Ele. O mundo, Deus deu a ordem para ser criado. O Filho ajudou a criar para ser um presente para o Filho. O mundo foi criado por Deus para o Filho, como manifestação do amor dele pelo Filho. Agora Cristo quer te chamar para herdar tudo isso. Assim como Cristo é o dono de tudo, Ele quer te fazer herdeiro e dono de tudo. Isso talvez seja uma das maiores maravilhas que nós podemos contemplar na palavra de Deus. E aí ele vai falar no 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Olha isso. Como Cristo te resgata, Ele te passa a estar agora na condição de filho de Deus. Essa é uma condição externa a você. Deus estabelece que você é filho de Deus. Só Ele pode fazer isso. Por meio da sua fé nele, Ele pode fazer isso e Ele estabelece. Agora, quando isso acontece, Deus envia o Espírito do Filho ao nosso coração e esse Espírito clama Abba Pai. Quem que clama o Abba Pai? Jesus. Você entende que Paulo, como usa aqui essa expressão que era do aramaico num texto grego, porque ele quer usar a mesma expressão que Cristo usou, ele quer mostrar que você é filho de Deus do mesmo jeito que Cristo é. Que tudo aquilo que Deus prometeu a Cristo, Cristo fez você participar também. Que toda a promessa da herança que Deus fez a Abraão e a Cristo é sua agora. E por nada do que você faça, mas pelo resgate que Cristo fez e fez você estar nessa condição agora. E a comprovação disso é que Deus manda o Espírito do Filho ao nosso coração, né? Isso é uma maravilha, né? Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração e esse Espírito clama Abba Pai, da mesma forma que Cristo clamava ao Pai. Ele quer mostrar aqui a condição de que agora nós estamos. Não mais, ele vai explicar no 7. Assim, você já não é mais escravo. E você também não é escravo, mas não é nada, né? Cristo não te tirou da negatividade para te deixar no zero. Ele te tirou da negatividade e te colocou na positividade. Ele pôs um crédito na sua conta. Ele não só pagou a conta e te deixou zerado, mas ele pôs um crédito na sua conta. E esse crédito é a herança que Deus deu a ele. E ele estende essa herança a nós. Assim, você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro por Deus. Aquela promessa. Versículo 16 do capítulo 3. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, que é Cristo. Agora, Cristo te inclui nessa promessa. E você também, da mesma forma que Cristo é herdeiro por Deus, segundo a promessa, você também é herdeiro por Deus, segundo a promessa, porque Cristo te inclui nessa condição. Então, só encerrando aqui, que maravilha que é nós podermos contemplar essa verdade em que nós não somos aceitos por Deus por causa das nossas obras e nunca seremos. Porque as obras são baseadas na lei e a lei não aperfeiçoa ninguém. Quem nos aperfeiçoa é Cristo através da sua palavra. Quem nos aperfeiçoa é o Espírito que está em nós, que Deus, o Pai, mandou ao nosso coração. A partir daquele momento em que
Cristo nos resgata. Qual é então o nosso modo de vida, a não ser uma vida de segurança, de paz e de tranquilidade, sabendo que nós já fomos aceitos por Deus e que não há nada que você faça que faça você cair dessa graça de Deus, porque nada você fez para estar aí onde você está. Obedeçamos à lei de Deus, sim, mas por amor e por gratidão, e não por aceitação. Porque aceitação nós já obtivemos, né? Cristo conquistou isso para nós. Você não reconhecer isso é você jogar a obra de Cristo no lixo, né? É por isso que Paulo trata desse tema, dizendo que se a salvação é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão, e Cristo não morreu em vão. Cristo ele pagou um alto preço para te deixar nessa condição de filho, né? Para te fazer aceito por Deus. Tenham todos uma boa semana e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.